segunda palavra da cruz revela o caráter do arrependimento para a salvação. É um assunto frequentemente esquecido na história do ladrão arrependido. Muitos se prendem ao fato de que ele foi salvo na hora da morte e não consideram outros aspectos de sua salvação. Não levam em conta as evidências nítidas e bem definidas do arrependimento, manifestadas por meio das palavras que seus lábios pronunciaram antes de ele morrer. Essas evidências merecem uma observação especial. O primeiro e notável passo no arrependimento do ladrão foi sua preocupação com a atitude ímpia de seu companheiro em ultrajar Cristo. O ladrão arrependido disse: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?" O segundo passo foi o pleno reconhecimento de seu próprio pecado. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. O terceiro passo foi uma confissão sobre a inocência de Cristo. Este nenhum mal fez. O quarto passo foi uma demonstração de fé no poder e na vontade de Cristo para salvá-lo. Ele se voltou a alguém que sofria agonizante e reconheceu como Senhor ao declarar sua crença de que ele possuía um reino. O quinto passo foi uma oração. Ele clamou a Jesus quando estava pendurado lá na cruz e suplicou-lhe, mesmo naquela hora, que pensasse em sua alma. O sexto passo foi a humildade e ele implorou ser lembrado por Cristo. Ele implorou ser lembrado pelo nosso Senhor. O ladrão arrependido não pediu qualquer ato grandioso. Se Cristo se lembrasse dele, isso seria o bastante. Estes 6 passos sempre devem ser mencionados em conexão com o arrependimento do ladrão. Seu tempo foi curto para apresentar evidências de conversão, mas foi um tempo bem utilizado. Poucas pessoas na hora da morte têm deixado evidências tão boas quanto as mostradas pelo ladrão arrependido lá na cruz. Tenhamos cuidado com o arrependimento sem evidências. Muitas pessoas estão partindo deste mundo abraçadas à mentira. Imaginam que serão salvas porque o ladrão arrependido foi salvo na hora da morte. Esquecem que, se desejam ser salvas, têm de se arrepender assim como ele se arrependeu. Vemos nessa história os admiráveis poder e a disposição de Cristo para salvar os pecadores. A ocasião em que o ladrão foi salvo era a hora de maior fraqueza do nosso Senhor. Ele estava agonizando, pendurado naquele madeiro na cruz. E mesmo naquela circunstância, ele ouviu e respondeu à súplica de um pecador, abrindo-lhe a porta da vida. Com certeza, isso foi uma demonstração de poder. Vemos uma demonstração poderosa de misericórdia. Queremos prova de que a salvação não resulta de obras, e sim da graça divina? O ladrão arrependido é uma prova. Ele teve suas mãos e seus pés cravados na cruz. Não podia literalmente fazer nada por sua alma. Apesar disso, foi salva pela infinita graça de Cristo. Ninguém recebeu uma segurança tão completa do perdão de seus pecados quanto aquele homem. Qual a nossa resposta frente a essa realidade? A nossa resposta deve ser arrependimento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.